Meus queridos irmãos, nós vamos ler aqui então hoje. Nós sabemos que no último domingo do ano nós não tivemos a nossa escola bíblica, e como foi anunciado aos irmãos, hoje nós teremos então a ministração da nossa última aula do trimestre passado. A lição de número 13, o nosso título é A Humildade e o Amor Desinteressado. Nosso texto áureo está em Lucas capítulo de número 14, verso de número 11, que diz assim: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A nossa verdade prática, Jesus apresenta a partir do seu próprio exemplo o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo de número 14, do verso 7 ao 14, nós vamos ler agora. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também aos que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque ele não tem com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos agradecer por este primeiro período. Mais uma vez te pedimos, Senhor, toma em tuas mãos o nosso ensinador desta noite, como o Senhor tem tomado muitas e muitas vezes. Estamos prontos para te ouvir, Senhor, porque nós queremos aprender de ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos dar as nossas boas-vindas a todos os nossos amigos, todas as semanas. Como disse o pastor Marco Tasca, hoje nós estamos trazendo aos irmãos a última EBD, em virtude do final de ano, as festas e as viagens dos irmãos, enfim. Porém, sentimos o desejo de usar esta quinta-feira, que é a primeira quinta-feira do ano, para fechar esse assunto. E assim, no próximo domingo, nós daremos início à primeira escola bíblica do primeiro trimestre de 2019. Assim fica se concluindo todas as lições, né, pastor Marcos? Muito bem, o nosso assunto, queridos, hoje é um assunto de uma importância muito grande, visto que o nosso comentarista escolheu este assunto para fechar, tal é a sua importância, sobre a humildade e o amor desinteressado. Já lemos aqui a nossa verdade prática, nosso texto base deste assunto,
Jesus vai falar 2 parábolas dentro desse texto, trazendo para nós assim essas informações importantes, como nós devemos nos proceder na nossa caminhada aqui nesta terra, né? Eu penso que esse assunto ele é de uma importância assim, muito grande, porque Jesus vai trazer ensinamentos daqui para que nós possamos trabalhar com inteligência. Jesus vai trabalhar na inteligência das pessoas, no sentido de como vai se comportar aqui nesta vida de forma inteligente, e ele possa não perder, mas sim ganhar. Então, o mestre vai dar assim uma aula de etiqueta, como você se comportar aqui nesta vida. E então, esse assunto nos interessa muito, porque sempre nós estamos entrando e saindo, sempre nós estamos nos posicionando de uma forma ou de outra. E de que forma nós estamos nos posicionando? No sentido que nós possamos nos posicionar e ganhar, e não perder. E não perder. Porque há pessoas que passam por essa vida e trabalham bastante, mas no reino de Deus vai colher muito pouco. E trabalha muito. Porque você trabalhar muito e colher pouco no reino espiritual é porque você não trabalhou com sabedoria. Jesus fala de um trabalhador da 1/10 hora que ganhou como o outro que trabalhou durante todo o dia. Então, e esse assunto vai nos ajudar muito a nos posicionar nesta vida com inteligência. Vamos para a nossa introdução. Jesus contou a parábola dos 2 primeiros assentos, ou lugares de honra, e dos convidados a participar de uma refeição na casa de um fariseu. Ele instruiu a todos acerca da humildade e do perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais. O verdadeiro objetivo do fariseu e de seus companheiros era encontrar algo em Cristo que pudesse condená-lo. Na ocasião, Jesus observou o perfil dos convidados e notou que eles buscavam escolher os primeiros lugares. Foi a partir dessa observação e também do perfil dos convidados que o mestre contou esta curta, mas instrutiva parábola. Então, como eu estava dizendo aos irmãos, esta aula vai nos concluir, esse trimestre. Tenho como objetivo ensinar os princípios da vida, os conceitos, para que você possa viver bem. Também, esta aula vai nos ajudar a nos posicionar aonde nós devemos nos assentar. Quais são os lugares que nós devemos nos posicionar? Jesus também vai tratar a respeito como nós vamos lidar no sentido quando nós vamos realizar uma festa. Qual o objetivo desta festa? Porque o que tem por detrás desta festa? Qual é o objetivo que você traçou com esta festa? Qual o resultado que você quer? Aonde você quer chegar com esta festa? Esta é a realidade. Algumas pessoas olham por esta parábola e às vezes têm uma certa dificuldade de interpretar. Mas hoje nós vamos aqui, com a ajuda do Espírito Santo, ajudar os irmãos a entender a respeito desse assunto, porque sempre estamos realizando uma festa, né? Sim ou não? Ainda mais agora que nós passamos esse... Pastor Guedes, muito bem, está conosco o Pastor Guedes. Ele... Fortaleza ainda?
Fique de pé. Vem cá, pastor Guedes. Pastor Guedes é pastor... eu não sei. Pode se apresentar aqui. Eu não sei, gente. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Guedes, trabalho com o pastor Flausilino no site, né? Assembleia Online e no Telepaz. Faço parte da equipe. Estou em Fortaleza, capital do Ceará, e Deus me deu a graça de passar esse Réveillon aqui e o Natal com a minha família, a família da minha esposa. Então, agradeço o senhor abrir aqui essa oportunidade para eu me apresentar. Feliz ano novo para os irmãos. Deus abençoe. Amém. Quantos estão alegres pela presença do pastor Guedes conosco aqui? Digam amém. Amém. Muito bem-vindo, pastor Guedes. Muito prazer, muito grande poder tê-lo conosco aqui nesta oportunidade. Então, também, Jesus vai nos conscientizar das nossas posturas enquanto discípulo de Cristo, destacando a importância da prática, demonstrando quando vivemos de forma diferente neste mundo. Ou seja, como eu estava dizendo aos irmãos, a respeito das nossas festividades, passamos agora esse período aqui de final de ano, Natal, e nós promovemos tantas festas, tantas reuniões, e às vezes acumulamos tantas atividades direcionadas às festividades, né? Agora, Jesus vai nos ensinar que estas festas, essas reuniões, quais são os objetivos traçados para ela? O que você quer com estas festas? Onde você quer chegar com essas festividades? Bem? E o nosso assunto hoje vai tratar dois pontos muito importantes, que é a humildade e o amor, né? São dois pilares de uma importância muito grande da vida cristã. A humildade e o amor. Queridos, quando o homem ele se desvia, quando ele deixa a humildade de lado e enche o seu coração de soberba, de orgulho, ele entra num caminho muito pantanoso. Muito pantanoso. E ele vai chegar à ruína, sua destruição. É um caminho muito perigoso. Daniel, no capítulo 4 e também no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 18, ele vai se dirigir a Belsazar, ele vai falar a respeito de Nabucodonosor. Não sabemos se é realmente seu pai. Mas ele disse: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas agora vem. Mas o seu coração se exaltou, e seu espírito se endureceu em soberba. E agora vem o resultado disso. Foi derrubado o seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi feita com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como o dos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituiu sobre eles. Aqui é um caminho do homem que Deus deu a ele um reinado, que depois mesmo Deus mostrou através de Daniel, que o reinado de Nabucodonosor foi um reinado de muita glória. Era a cabeça de ouro. Então Deus o exaltou
deu um reino. E Daniel chega a dizer que ele tinha poderes de dar vida, conservar a pessoa com vida. E se ele decidisse matar, mandar matar, ele matava. Não tinha ninguém acima dele. E se ele quisesse engrandecer alguém, ele engrandecia. E se ele quisesse humilhar, ele humilhava. Irmãos, imagine um homem com um poder desse na mão. Glória, majestade, grandeza, reino, domínio. Só que, queridos, a Bíblia ela é muito fiel quando diz assim: mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, aí veio a sua ruína. As palavras que ele disse está registrado no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. Falou o rei dizendo: não esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória das minhas magnificências, para a minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: ai de ti, diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como dos bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. E seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu o pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as da aves. Impressionante a que ponto desceu um homem cheio de soberba, cheio de orgulho. Um rei que tinha todo o domínio, e de repente agora ele está pastando junto com os jumentos, os bois. As suas unhas agora começam a crescer, a desenvolver uma pelagem como de um animal. Então, isto aqui está registrado porque nós temos a informação que o seu coração se encheu, se exaltou, e seu espírito se endureceu em soberba. Então, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, eu trouxe aos irmãos este ponto importante da nossa lição, porque o nosso texto áureo vai falar exatamente, a nossa verdade prática também vai nos ajudar, dizendo que Jesus apresenta a partir do seu próprio exemplo o caminho da humildade. Jesus vai mostrar o caminho que nós devemos nos desenvolver aqui nesta vida. Ele traçou o mapa. E de amor altruísta, como indispensável aos que querem servi-lo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, e versículo 5, ele vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora que vem, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Queridos, isso aqui é de uma importância muito grande. Ele diz assim, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Porque isso também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Então, queridos, Jesus ele vai nos dar o exemplo de humildade. Aqui ele vai dizer que ele, sendo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Aqui é um caminho de humildade. Ou seja, quando Jesus vai falar a respeito de humildade, ele tem todo o crédito. Porque a partir da sua chegada aqui nesta terra, ele se esvaziou. Ele sendo Deus, ele não chegou aqui como Deus. Ele se revestiu dessa carcaça humana para que os homens pudessem o suportar. Porque quem vê Deus, morre. Então, para que esse Deus pudesse andar aqui entre nós, ele se esvaziou a si mesmo, tornando-se semelhante, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Aqui são coisas importantíssimas, porque o servo, quando a pessoa está na condição de servo, ele está na condição de obediente. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente, o Pai, até a morte, e morte de cruz. Então a condição de Jesus aqui nesta terra foi uma condição. Ele se tornou servo, ele se tornou humilde, foi obediente a seu Pai até a cruz. Então, queridos, se nós desejamos seguir as pisadas do Mestre, e se nós realmente estamos na condição de servo, então nós devemos ser humildes. Porque o caminho do orgulho, daqueles que se orgulham, do soberbo, eu já mostrei para os irmãos aqui de antemão o caminho de Nabucodonosor, para onde ele foi parar. É que Deus é misericordioso, né? Falou que seria 7 tempos. Poderia ser para sempre. Ele podia morrer no pasto. Só que Deus dá um tempo, irmãos, para as pessoas se arranjar, se reparar na vida. Porque um homem de uma soberba daquela dizer que tudo que aconteceu foi para a glória da sua magnificência, com o seu poder, é muito ousadia, né? Então, nós estamos hoje com um paralelo aqui, irmãos, duas frentes. E depois nós temos algumas perguntas. Como nós estamos nos posicionando, nos portando, entrando e saindo? Será que nós estamos realmente aplicando aquilo que Jesus aplicou? Como ele chegou, como ele viveu, como ele se comportou? Jesus não usava, irmãos, os seus poderes aqui nesta terra para humilhar ninguém. Impressionante. E na condição que ele estava aqui nessa terra, ele não usurpava esses poderes para ficar assim, humilhando A e B e C. Pelo contrário, ele transmitia muito amor para as pessoas. Ele se comportava de uma forma assim, muito humilde no meio dos seus algozes. Eu penso que quando Jesus estava sendo julgado de forma assim, muito sumária, eu penso aquelas palavras de Pilatos, de você sabia que eu tenho poderes para te soltar? Olha, irmãos, é muita coisa, né? Diante do Deus, Criador do universo, um homem chegar e dizer para ele, você sabia que eu tenho poderes? Você não se defende? Então Jesus se comportou aqui de uma forma muito humilde diante das pessoas, e ele quer que nós
tomemos esses exemplos, para que você possa sair ganhando. Porque, pelo contrário, você vive perdendo. Então, eu volto às palavras que eu disse aqui no início. Se você não assim fizer, você faz, mas com perdas. Não faz para Deus? É esse ponto que eu quero chegar com os irmãos. Na verdade, o assunto é este mesmo. Se você fizer para Deus, você vai ser recompensado. Mas se você não fizer para Deus, se você fizer para si, você recebe aqui mesmo. Você recebe aqui. Mas Paulo quando ele vai escrever no capítulo 4, versículo 1 da sua carta aos Efésios, ele vai dizer algo assim muito importante. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que fosse chamado. Isso aqui, queridos, você teve um chamado. Você recebeu um dom. Você recebeu algo de Deus. Ele vai dizer assim, é um pedido. Um pedido assim, aprofundado. Rogo-vos, irmãos, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação como fosse chamado. Agora ele vem com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O veículo para que você possa fazer isto, você vai precisar do amor. Porque se você não tiver o amor, e você não começar com... o versículo 2 começa assim, com toda humildade. Porque se você não tiver essa humildade, você não consegue caminhar com mansidão e longanimidade. Você vai precisar dessa humildade para que você possa caminhar com mansidão, com longanimidade. Senão você não vai se desenvolver uma vida cristã. É aquela engrenagem sem óleo. Quem já parou o seu carro assim alguma vez e falou, só me dá um copo de garrafa aí. Lá tem muita garrafa, não tem não, pastor Guedes? Eu tomei muita garrafa. Quando põe aquele negócio ali, irmãos, as engrenagens não tem óleo. É aquele barulhão, né? Agora está um pouco melhor. É porque não tem óleo. É ferro com ferro. Falta para esse cristão, e diz assim, olha, com toda humildade. Senão você não vai conseguir andar com mansidão e com longanimidade. Se não conseguir suportar uns aos outros em amor, fica difícil você se desenvolver dentro da igreja suportando as diferenças. Porque falta aquilo que é importante na minha e na sua vida, o amor de Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Agora, de que forma que eu vou conseguir fazer isto? Paulo vai nos informar. Efésios capítulo 2, versículo 1. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Agora sim. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou,
E estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, com Cristo. Queridos, isto aqui só é possível quando o crente, ele recebe no seu coração o amor de Deus. A grande prova do seu novo nascimento, a grande prova que você agora é uma pessoa vivificada, é quando há um derramar do amor de Deus na sua vida, aí você consegue andar em novidade de vida. Porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui que antes nós não conseguimos fazer, porque nós éramos filhos da ira. Nós fazíamos as nossas práticas, era a nossa própria vontade. Agora não. Agora, um amor foi derramado nos nossos corações e agora não. Agora nós somos servos. E o servo é obediente ao seu Senhor. E agora Deus vai lhe dar condição de você amar o seu próximo, suportando uns aos outros em amor. Então, amar não é um sentimento. Eu estou sentindo de amar o pastor Paulo. Não é um sentimento. Amar aqui é atitude. Você agora vai fazer algo que lá fora as pessoas não conseguem fazer, porque você nasceu de novo e algo aconteceu na sua vida que agora você consegue desenvolver uma novidade de vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse das línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência e não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vocês estão entendendo o caminho do amor? Vocês estão entendendo que a caminhada aqui é diferente? Porque quando você usa o amor que Deus derramou nos nossos corações, as nossas atitudes passam a ser diferentes. Você começa a se desenvolver e entrar e sair com uma outra postura. Você vai analisar o perfil do irmão e vai tratar o problema dele, mas é com amor. É com muito amor. Vocês estão entendendo? E se nós não entrarmos por esta porta, queridos, nós estamos perdendo muito. Veja que ele chega a dizer o seguinte: se eu pegasse todas as minhas propriedades, os meus bens, e distribuísse aos pobres, e se não tivesse o amor, mas como posso entender isso? Porque é difícil entender algo se alguém está repartindo os seus bens com as pessoas, e Paulo chega a dizer, mas se eu tal não tivesse amor, nada serviria. Mas se eu estou dividindo, não é um gesto de amor? Meu corpo para ser queimado no lugar do outro e não tivesse o amor? Querido, se você não tiver este amor, o amor ágape, o amor de Deus no seu coração,
Nada disso resolve. Se não for por este amor, nada, em absolutamente nada resolve. Não existe ganho se não for por este amor. Vamos caminhar. A interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. O dia, a ocasião e o local. O dia, a ocasião, o local onde está a parábola foi contada. São 3 pontos importantes para se entender a sua importância. No início do capítulo, somos informados que, num sábado, Jesus fora comer na casa de um dos chefes dos fariseus e deparou-se com um homem hidrópico. Após provocar os fariseus que ali estavam, Jesus curou o enfermo e ele se foi. O mestre então revelou que os religiosos que se encontravam ali faziam determinados trabalhos que eles julgavam importantes em dia de sábado. O que curar o homem sem importância para eles? Certamente era lícito, por isso nada lhe podia replicar sobre isso. Uma vez que se tratava de uma refeição, era comum em ocasião como essa haver uma distribuição especial de lugares para os convidados, que normalmente se assentavam ao redor de uma mesa quadrangular, cuja posição central era ocupada pelo anfitrião, e bem próximo a ele, isto é, à esquerda e à direita, posicionavam-se os convidados mais distintos. Era costume um convidado ser honrado pelo dono da festa, desejar esta homenagem não era algo errôneo, porém, na ansiedade de buscar tal honraria, muitos se excediam, demonstrando-se ausência de humildade e desejo por reconhecimento humano. Muito bem. Vamos para a parábola, que é o nosso texto de hoje. Queridos, Jesus ele aceitou o convite para ir em um dia de sábado na casa de não era um fariseu apenas, era um líder, era um homem um maioral, era um homem de uma importância muito grande entre os fariseus. E Jesus aceitou o convite para estar na casa deste líder religioso. E este líder religioso chamou seus convidados, que também não eram homens pobres. Eram homens ricos, de uma importância, cada um com a sua hierarquia. E eles chegaram na festa, nesse dia de sábado, para comer pão. Ou seja, ali se ia se encontrar as pessoas importantes para aquela reunião, né? É gostoso você ser convidado para uma reunião importante, né? É muito bom. Agora, esta reunião aqui, ela estava assim, se preparou um palco armado. Primeiramente, um palco armado por ser num dia de sábado. Porque, voltando a dizer aos irmãos, que Jesus, assim, já no seu ministério, já tinha levantado entre os religiosos assim, uma certa inveja, e no sentido que Jesus, aonde ele passava, as multidões estavam com ele, as pessoas se aglomeravam, e Jesus realizava milagres. Podia ser no dia de semana, podia ser num dia de sábado, e isso intrigava muitos religiosos. E eles estavam à procura de arrumar um meio de pegar Jesus em situação assim delicada, no sentido deles, para incriminar Jesus
porque eles estavam desesperados. Né? Desde o início do mistério de Jesus, eles estavam assim, procurando meios para incriminar Jesus. E aqui foi mais um palco armado. Primeiro que Jesus não era um homem rico para estar nesta reunião. Porque a profissão de Jesus até então qual foi? Carpinteiro. E carpinteiro não era um homem que tinha condições financeiras para estar entrando nesta reunião. Um homem simples, de mãos calejadas, de trabalho, uma vida dura. Aqui, esta reunião se tratava de religiosos e homens ricos. E eles queriam exatamente humilhar Jesus, deixar Jesus em situação difícil. Ou seja, o interesse ali era muito grande em deixar Jesus no meio dos ricos, dos religiosos, daquelas pessoas, numa situação assim muito delicada. Ou seja, Jesus passar um grande vexame. Então eles armaram o palco. E como vai aparecer agora esse homem com essa doença, né? Ele sofria de uma hidropsia, era um hidrópico. Que vem a ser isto? O homem que sofre de hidropsia é um homem que tem patologia definida como um acúmulo de líquido no corpo. Ou seja, essa pessoa fica inchada, né? Não libera os líquidos do corpo, então vai se inchando. Então, apanharam com certeza este homem e deixou numa situação, numa posição estratégica para Jesus vê-lo, e o palco foi armado. Mas mal eles sabiam que Jesus é sabedor de todas as coisas, amém? Mal eles sabiam que Jesus sabe de tudo, tudo que foi armado, tudo que eles elaboraram, tudo que eles planejaram, tudo que eles se desenvolveram de antemão, a preocupação deles pela festa, pelos convidados, e o líder máximo, quem sabe hoje nós pegamos. Hoje é sábado, vamos posicionar um homem doente, um homem inchado, um homem que tem essa doença, e ele vai curar. E vocês vão verificar que esse homem não é filho de Deus, esse é um falso profeta, e hoje é sábado, e o palco foi armado. Queridos, é impressionante, porque a forma de Deus trabalhar é algo assim muito lindo, porque Jesus, com uma pergunta, desmontou todo mundo. Quando Deus dá sabedoria, é impressionante que você, assim, na nossa vida é assim. Às vezes você olha assim, de repente Deus lhe dá uma sabedoria para uma pergunta ou para uma resposta que resolve todos os problemas. Eu não sei se vocês já passaram por situações como esta, mas, de repente, num ambiente, Deus lhe dá algo que você fica até assim parado e diz, mas como? Eu abri minha boca e Deus colocou a palavra. É porque Deus é sabedor de todas as coisas. O pastor sempre conta aqui, agora eu só não sei contar, vem aqui, pastor, a respeito daquela mulher que estava indo ele disse, o meu irmão mais velho deixou um testamento, eu não me lembro. Sim, irmãos, a paz do Senhor. Dentre os dons espirituais, nós temos a palavra da sabedoria, que significa você encontrar uma solução, dar uma resposta para situações embaraçosas, para situações de difícil explicação e solução. O exemplo que o pastor Marcos está falando, eu li em um livro publicado pela editora Betânia, um livro antigo. Na época do comunismo, uma irmã,
em um país comunista, ia para um culto e ela foi interceptada pela polícia com a indagação: onde a senhora vai? E a irmã, respondeu: eu estou indo a uma reunião de família para ouvir a leitura do testamento do meu irmão mais velho que faleceu. E o policial disse: muito bem, faço votos que a senhora receba um belo legado. Pode ir. Amém? Os irmãos entenderam? É assim que Deus faz, queridos. Deus vai lhe dar a palavra da sabedoria. Amém? Você vai abrir a boca e você vai... Eu me lembro de uma certa feita, eu era muito jovenzinho, eu estava aqui na Lagoa Taquaral, andando, e eu me parei num carrinho de pipoca, e o pipoqueiro estava ali conversando com outro senhor, mas ele estava muito agressivo falando de Deus. Falando de Deus, e eu fiquei incomodado com aquilo. E ele falando que Deus não existia e que as pessoas que acreditam em Deus é porque são pessoas que têm pouca cultura. E começou a... Eu fiquei incomodado com aquilo. Falei: meu pai do céu, está falando muito agressivo contra o meu Deus. Aí eu pedi mais um saquinho de pipoca para ficar por ali. Fiquei muito incomodado com aquilo. Aí eu disse: desculpa, meu senhor, o senhor não acredita em Deus? Ele disse: por quê? Você acredita? Mais um aqui? Eu disse: acredito. Ele falou: olha, você é novo ainda. Você é novo, você ainda tem muito que aprender. Mas você tem que acreditar naquilo que você vê. Por exemplo, está vendo essa caravela? Ele disse: estou vendo. Ele disse: então você tem que acreditar nela, porque você está vendo. Então você precisa estudar mais. E você vai chegar à conclusão que Deus não existe. Eu falei: meu pai. Eu falei: Jesus, me ajuda aqui. Eu disse: o senhor é muito estudado? Ele disse: eu pesquiso muito. Nossa, um sujeito assim muito... Estudei bastante, sou pesquisador, gosto muito de ler. Eu disse: então o senhor entende que a gente deve acreditar naquilo que a gente vê? É bem claro. Acredito em você, estou lhe vendo. E na hora, Deus mandou algo para a minha mente. E então eu disse: eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: pois não. Eu disse: a pergunta é muito simples. Eu disse a ele: quem foi que descobriu o Brasil? Ele disse: esta é muito fácil. Pedro Álvares Cabral. Eu disse: o senhor estava lá no dia? O senhor vê? Ele disse: você é muito abelhudo, vai embora daqui. O senhor entrou na minha conversa. Eu disse: até logo, Deus lhe abençoe. Então, queridos, Deus vai fazer você entrar e sair com sabedoria. Mas o que foi que aconteceu aqui, nesse dia, foi algo impressionante. Agora, Deus ia realizar, irmãos, um milagre. Jesus ia realizar um milagre. No que dia? Era um dia de sábado, né? Era um dia de sábado. Agora, o sábado, irmãos, foi criado por Deus para quê? Para a glória dele, mas nós temos algo assim que nós podemos abrir. Foi para o bem do homem. O sábado não foi para o mal do homem, mas foi para o bem. O sábado foi para trazer alívio e não fardo. O sábado foi criado por Deus para as grandes realizações de Deus, para os homens, não para o legalismo mortífero, e nem foi para colocar jugo pesado sobre os homens.
Então aquilo que esses homens planejaram, Deus proporcionou uma porta aberta para ensinar os homens o significado do sábado. Não se percebe como Deus trabalha? Aquilo que eles planejaram contra, Jesus usou a favor, para iluminar a mente daqueles homens a respeito do sábado. Quantas coisas na nossa vida, ou às vezes herdamos, aprendemos de forma errada, nos posicionamos nesta vida de forma errada, mas o Espírito Santo ele é tão pragmático, irmãos, que ele quer trazer iluminação para as nossas mentes, para os nossos corações, para aprendermos a verdade, para não sermos enganados nesta vida, para desfrutar desta vida o melhor de Deus para nós. Quantas pessoas estão presas em legalismo, doutrina de homens que atam fardos pesados, e Jesus disse mesmo a eles: vocês atam fardos pesados que vocês não conseguem também movê-los. Aqui é mais um caso. Mas vamos caminhar, né? E que contexto, e com esse contexto em mente, que devemos estudar a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, havia dois objetivos por detrás do Senhor. Primeiro, ele procurava ensinar aos convidados e, ao mesmo tempo, seus discípulos e a todos que aceitam acerca de não se buscar lugares de honra, pois no reino de Deus, servir é mais importante do que ocupar uma posição. Segundo, ao curar do hidrópico, Jesus instrui ao anfitrião e a todos nós que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, pois assim como Deus aceita todos, devemos ser prestativos e servir a todos. Então, vamos para o episódio do milagre. Jesus entrou no meio daquela festa, naquele ambiente, e Jesus era uma pessoa que entrou ali e os religiosos estavam observando a Jesus. Ou seja, eles estavam de olho o que Jesus ia fazer. O que Jesus ia realizar, como é que ele ia se comportar. Na mesma hora, quando Jesus vê o homem enfermo, aquela condição todo deformado, então Jesus vai logo e repreende aquela enfermidade, o homem é curado. É impressionante que o homem é curado e desaparece da festa. Meus irmãos, percebe que o moço foi chamado como uma isca para o que ia desenvolver naquela reunião. O homem é curado e ele desaparece. Agora Jesus vai ficar ali de frente daqueles religiosos e eles vão começar agora a contestar o milagre que Jesus realizou. Agora, queridos, é impressionante os corações daqueles homens tão endurecidos, tão duro, que eles não conseguem enxergar um milagre na vida de um homem enfermo. Eles não conseguem enxergar um milagre. Ele era um homem doente, agora é um homem curado. Não, isso eles não conseguem enxergar. O legalismo é tão forte que eles não conseguem enxergar o milagre. Mas agora o direcionamento está em que Jesus realiza o milagre num dia de sábado. Então o confrontamento agora é o sábado.
e não um milagre realizado. Querido, nós devemos tomar muito cuidado, porque nós não podemos permitir que as coisas tenham mais importante do que as pessoas. Nós não podemos permitir. Em primeiro lugar, é a pessoa. Em primeiro lugar, é aquele ser. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para o que a pessoa está passando, o sofrimento, tudo aquilo que a pessoa, aquele sentimento em que as pessoas estão atravessando. E não podemos colocar o nosso olhar nas circunstâncias. Aqui, para eles, é o sábado e não a cura. E quando nós vamos aqui para a nossa parábola, né, vamos voltar um pouquinho aqui, o nosso texto básico. Versículo de número 7. Voltamos aqui. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, e disse-lhe: quando por alguém fores convidado às bodas, não te atentes nos primeiros lugares, para que não aconteça que esteja convidado um ao outro mais digno que tu. E vindo o que te convidou, e a ti a ele te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonhas, tenha de tomar o derradeiro lugar. Versículo número 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também os que tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chama os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não te suceda que também eles se tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque a eles não tem com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Quando Jesus é indagado a respeito do milagre, Jesus vai fazer uma pergunta. Ele disse: olha, é lícito curar no sábado? É lícito curar? Eles vão ficar emudecidos por quê? Porque eles não conseguem curar ninguém. Eles não têm poder de cura. Eles não conseguem realizar milagre. Então, quando Jesus vai fazer essa pergunta, se é lícito curar no sábado, eles não conseguem responder, porque eles não conseguem curar. Então, Jesus vai exatamente na ferida, e eles vão permanecer agora em silêncio, porque eles não têm poder de cura. Então, Jesus vai dizer: olha, a lei manda que se um boi, que se um jumento cair num buraco, cair numa vala, a lei manda que você vai lá e retire o jumento, para que ele não passe ali e morra. Então você vai lá e retire o jumento daquela vala, de onde ele caiu. Agora eu pergunto a vocês, quem tem mais valor? Um jumento ou este pobre que estava sofrendo enfermo até o dia de hoje? Fica difícil, irmãos, para esse legalista agora responder a Jesus. Fica complicado. Então aquele palco armado que estava ali para colocar Jesus numa situação difícil, agora se volta contra eles, porque eles não têm argumento para dizer nada para Jesus.
E Jesus vai aproveitar esta reunião para dar um avanço muito importante a respeito da humildade e do amor. Jesus aproveita esse ambiente, visto que eles não conseguem responder, eles não conseguem dizer nada para Jesus, visto a pergunta que Jesus o fez. Agora Jesus vai para a segunda parábola a respeito dos assentos e aquilo que eles estavam acostumados a fazer, no sentido que as suas festas tinham motivo para satisfazer os seus egos. Eles não tinham, a festa não era provocada para enaltecer a Deus, mas a si mesmo. Lembrando aos irmãos que estas festas, esses ambientes eram uma forma de um U, né? Era um tipo de um U. Então o anfitrião sentava-se no meio deste U e os convidados iam chegando e iam se assentando nas extremidades da esquerda, na direita, iam se assentando até fechar aquele U. E Jesus agora começa a observar os convidados a chegar, e um sentando e vai se sentando, e a festa continua. Então Jesus vai trazer agora a segunda parábola a respeito deste assunto. E Jesus vai trazer com muita precisão, porque as pessoas têm dificuldade, queridos, de se assentar lá na ponta, porque quer se mostrar que está mais perto da pessoa importante da festa, então quer se assentar mais próximo ali do meio do U, e depois os que vão chegando vão se sentando lá na outra extremidade. Então Jesus vai dizer a respeito de que se você chegar numa festa, você deve primeiro se assentar lá na ponta, porque se você sentar próximo ao anfitrião, de repente vai chegar alguém mais importante do que você, e você vai ser convidado a deixar aquele lugar que você se assentou próximo do anfitrião e se levantar e deixar aquela posição e sentar mais na extremidade. Eu pensei o seguinte: às vezes você não acha nem lugar na mesa, porque de repente você é convidado a sair da mesa e você se levantar, e de repente nem na mesa se acha mais lugar. Você é obrigado a ficar em pé, porque não tem mais lugar. Queridos, a falta de humildade, às vezes as pessoas confundem humildade, né? Humildade. Mas humildade não é você ser uma pessoa que às vezes não tem muita posse. Isso você só olha uma pessoa que não tem muita posse ou não tem muito recurso, então é uma pessoa humilde. Ou a pessoa, podemos dizer assim, olha, eu não sei nada, então eu sou uma pessoa humilde. Isso também não é humildade. Dizer, olha, ou você se mostrar assim que é inferior, isso também não é humildade. Então, o que vem a ser humilde? Humilde, queridos, é você saber os seus limites. Isso é de uma importância muito grande, porque uma pessoa humilde é quando uma pessoa reconhece quais são os seus limites. Quando você resolve sentar num lugar aonde você não deveria estar sentado, isso é falta de humildade.
você não saber exatamente a sua posição. Aonde é que você deve estar? Você usurpar um lugar que não é seu. Isto é falta de humildade. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar, e ensinou naquela ocasião, nessa oportunidade, é que você deve saber exatamente o lugar que você deve estar. Para você não passar vergonha. Não vai se assentando nas primeiras cadeiras, no lugar que você não foi chamado, porque você pode passar vergonha. Jesus está dizendo, olha, se você se assentar aqui, de repente você vai ser convidado a levantar, porque vai chegar alguém mais digno do que você, e você vai ter que se levantar e deixar o lugar para o outro. Isso é vergonhoso. Você deve se assentar no lugar que você entende que é o seu cantinho. Uma certa feita, irmãos, quando dirigi a congregação no Jardim Aurélia, meu Deus, o meu horário já deu. Nós fizemos uma festa. Às vezes eu fico preocupado com festa, porque às vezes subtrai do que lá no... Acho que em Fortaleza não é assim não, né? Mas eu fiz uma festa aqui em Campinas, numa congregação que eu dirigi. Faz assim, acho que foi a primeira congregação que eu dirigi. E fizemos uma festa, não me lembro se foi circulação, se foi jovens. E o salão era pequeno, muito pequeno. Eu me lembro que nós fizemos o púlpito de madeira. Compramos aquele compensado, aquele aglomerado, e nós mesmos construímos o púlpito. Então, o púlpito cabia no máximo, assim, apertado, 5 cadeiras. Era um pequeno, e a gente colocava as cadeiras ali, e no nosso dia a dia sobrava até cadeira. Mas no dia de festa, falta, porque vem congregação X, Y, Z, e os obreiros chegam, e a gente precisa dar lugar para os convidados. Então, o que eu fiz? Coloquei algumas cadeiras, como aqui, do lado assim, do púlpito, e disse, os nossos obreiros aqui vão se sentar aqui do lado, e os convidados vão se assentar no púlpito, né? E assim fizemos. Queridos, o que foi que aconteceu? Aconteceu que um dos nossos obreiros chegou um pouco atrasado. E quando ele chegou, não tinha mais lugar lá em cima. Eu disse a ele, o irmão pode se sentar aqui do lado. E ele se sentou ali do lado. E o culto começou e terminou, fomos embora para a nossa casa. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Foi que este irmão passou a primeira semana, a segunda semana, ele não veio mais para a igreja. Eu lembro que depois de um culto, eu saí da congregação e disse, vou ver o que aconteceu com o nosso companheiro, que ele não é de faltar. E cheguei na casa dele, ele me recebeu muito bem. Eu disse, eu vim aqui porque não tenho visto mais irmão na igreja, a igreja é muito pequena. Então, se nota com muita facilidade quem veio e quem não veio, né? Poucos irmãos, ainda mais que ele era um obreiro. Aí ele me disse, olha, irmão Marcos, para mim ficou difícil. Eu disse, mas o que foi? Ele disse, porque a festa, o irmão pediu para me sentar embaixo. E eu passei muita vergonha vendo os obreiros sentados lá em cima e eu sentado lá embaixo. Então, eu fiquei muito envergonhado, sabendo que o meu lugar era lá em cima. E na festa eu fiquei sentado embaixo. Então, por isso eu não fui mais. Eu disse, companheiro,
Irmão, me perdoa. Porque não tinha mais lugar, o púlpito é muito pequeno. E não coube o irmão ali sentado, mas prometo que a gente vai aumentar mais esse púlpito para que o irmão se sente ali, conversamos ali e fizemos um contorno. E ele aceitou e voltou a congregar normalmente. E saí dali, ele continuou congregando e assim sucedeu. Mas, queridos, há pessoas que não conseguem conciliar, porque ele não sentou naquele lugar, porque ele não recebeu aquela honra devida, porque ele não foi citado o seu nome, porque não fizeram isso ou aquilo, fica ferido, fica machucado. Queridos, quando você não é visto aqui, quando o seu trabalho não é enxergado aqui, fica quietinho. Sabe por quê? Porque quando você não recebe aqui no nosso meio, você está agariando lá em cima. Quando você não é encontrado aqui, o seu nome não é citado, fique tranquilo. Jesus disse que estas coisas, quando isso acontece, você está somando no dia dos galardões. É lá que vai ser contado todo o trabalho. É lá que vai ser realmente visto todas as nossas obras. O nosso caminho é um caminho aqui nesta terra. Você pode ter certeza de uma coisa: aqueles que se humilharem serão um dia exaltados. Aqueles que palmilhar nesta vida de forma assim humilde, será exaltado. Mas se nós deixarmos de ser servo, nós temos dificuldades de nós nos posicionarmos aqui nesta vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Queridos, se nós abraçarmos a Cristo e aprender dele como é ser manso, como é ser humilde, você pode ter certeza de uma coisa: aquilo que Jesus colocar sobre você é leve. Você vai se desenvolver com muita facilidade, mas se você não aprender com Cristo como é ser manso, como é ser humilde, tudo para você vai ser pesado. Você vai ter muita dificuldade. Primeira Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui, queridos, tem algo muito importante para nós. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, nós precisamos entender que existe aqui um tempo para as coisas, ao seu tempo. Ou seja, não é na nossa hora, não é no nosso tempo que as coisas vão acontecer, mas é no tempo de Deus. Hoje nós vivemos muito no fast food. Tudo tem que ser rápido. Se eu pedir uma pizza demorar muito tempo, não, nesse lugar não pede mais não. Aqui ainda é assim muito mais tranquilo, mas lá nos Estados Unidos se pede uma pizza, pelo menos eu trabalhei ali, se pedir uma pizza, quanto tempo? 40 minutos. O americano fica com o relógio, 41, devolve. Pode levar embora. Não, mas só passou um minuto, não quero mais.
Passou minutos e eu não quero mais a pizza. Então, tudo é rápido. O carro tem que ser rápido. A fila tem que andar rápida. A comida tem que chegar rápida. E agora eu estou na igreja, eu estou muito tempo como cooperador, então não serve mais. Eu tenho que procurar uma outra igreja, porque está muito lento aqui. Tudo tem que ser rápido. Espere, meu irmão, você se amadurecer. Você está verde ainda. Não se ponha fruto verde, espera amadurecer. Ao tempo de Deus, você vai chegar. Espere a hora de Deus na sua vida. Não vai se assentando primeiro nesse lugar, não. Esse aqui é o meu lugar, não. Espere, que a sua hora vai chegar. Para que ao seu tempo vos exalte. Ninguém me enxerga, ninguém me vê, estou esquecido, estou abandonado, parece que o tempo passa e não acontece nada na minha vida. Queridos, fique certo de uma coisa, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, Deus está trabalhando, Ele está lapidando a sua vida, para que o momento certo Ele possa te exaltar. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa... Esse versículo aqui é forte, né? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você tem que tomar muito cuidado. Você precisa examinar exatamente qual é o seu agregado. Qual é o seu agregado? Agora, queridos, para encerrar, terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, nós temos aqui duas pessoas que tiveram posturas diferentes dentro da igreja. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado e não recebe. Não nos recebe. Por isso, se eu for, traí à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e lança fora da igreja. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal, quem faz o mal, não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. São dois homens com posturas diferentes. Diótrefes, ele não recebia João, irmão. João ia lá na igreja e ele não queria receber. Que postura, irmãos. Que falta de amor. E ainda mais, ele proferia palavras contra eles, palavras maliciosas. E também ele levava certas contendas para não receber os irmãos. E ainda mais, lançava as pessoas fora da igreja. Era um prazer deste homem destruir a igreja. Que falta de amor. Mas eu acho lindo porque Demétrio, até
a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Um homem que destruía, mas um outro homem levantava. Qual é o seu testemunho? O que você está fazendo para o Senhor? Como você está desenvolvendo a sua vida cristã? Esse homem aqui, até do apóstolo João, ele falava mal. Até do apóstolo João, ele não queria que as pessoas recebessem. Ele destruía tudo e a todos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos, assim, aqui nesta vida, nos posicionar de uma forma que nós possamos agregar a igreja, agregar o reino de Deus, agregar aonde nós passarmos, a pessoas que não medem as suas palavras para destruir as pessoas. Esse aqui, até João, não servia para ele. As nossas festas, aqui Jesus fala a respeito de festas assim requintadas, para não chamarmos os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos. Eu gostaria de ajudar você nesse sentido. Então não vou chamar meus parentes para as festas. Eu não vou chamar os meus primos, os meus tios. Não vou fazer festa. Queridos, nós temos que analisar o que Jesus queria dizer com isso. Tomar muito cuidado. O que Jesus quis dizer é o seguinte: se você for realizar uma festa e você convidar essas pessoas com interesse que essas pessoas retribuam para você aquilo que você está fazendo, você já está recebendo aqui. É isso que Jesus quis dizer. Se você fizer alguma coisa no sentido de que você vai receber de volta, então você já está recebendo aqui. Então você deve tomar muito cuidado. Vou lhe dizer mais, vou lhe ajudar. Até presentes que você dê a alguém. Vou dar um presente para a irmã Fátima. Irmã Fátima, empresária. Uma mulher, pastor Guedes, muito bem sucedida. Graças a Deus. Eu vou aproveitar o aniversário dela. E se eu der um presente a ela, eu não sei o nome de perfume, mas existe perfume muito caro, né? E se eu lhe der um presente, ela vai se sentir lisonjeada com esse presente e ela vai me dar um presente em dobro. Aí eu chego com toda a hipocrisia, irmã Fátima, aqui está um presente do seu aniversário, e um beijinho aqui, um beijinho ali e tal, e entrego o presente. Aí eu fico esfregando as mãos. Tá chegando o dia 6 de novembro, é o dia do meu aniversário. Entendi. Meu aniversário. Olha, se vocês quiserem me trazer um presente, eu recebo. E ela vai, e de repente eu fico naquela expectativa do meu presente, porque afinal de contas, eu lhe dei um presente caro. E ela sabe dos meus recursos e quanto eu imprimi para lhe oferecer esse presente. E eu fico esperando. E de repente vem a Fátima agora com um grande presente para mim. Afinal de contas, eu lhe dei um lindo presente, caro. Aí eu recebo aquele lindo presente. Queridos, estas coisas. Se não vier, então, aí a irmã Fátima está passando por ali, eu estou passando por lá. Porque, afinal de contas, me esforcei tanto. E ela não reconheceu e não retribuiu.
Queridos, vamos crescer nisto. Vamos melhorar a nossa postura em relação à nossa convivência com isto. Deus não se agrada disto. A nossa vida cristã não é pautada disso, não é dessas coisas. Não é as circunstâncias, não é essas coisas que devem nos envolver. A nossa convivência aqui não é isto. Não é isso que Jesus veio ensinar para os seus discípulos, e também nesta festa ele quis dizer que estas festas, essas trocas de favores, esses reconhecimentos humanos, isso fica tudo por aqui. Isso não tem agregado lá no dia dos acertos finais. Não tem nenhum agregado. Um dia eu recebi um presente caro. E eu fiquei preocupado. Confesso aos irmãos que eu fiquei preocupado. Eu não tinha passado por esta aula aqui ainda. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu procurei a pessoa mais próxima e disse, olha, eu recebi um presente muito caro e eu não consigo retribuir. E a pessoa disse, não, Marcos, não precisa. Não, nós não trabalhamos assim. Compra uma coisinha muito simples, entrega, isso não tem nenhum problema. Aquilo me deu um descanso no meu coração, na minha alma, porque não é assim que nós trabalhamos. Queridos, que Deus possa nos abençoar. No primeiro século, os cristãos, eles tinham assim algo muito aguçado a respeito desta convivência entre eles, né? Eles se ajudavam uns aos outros, né? Quando você vai para Atos capítulo 2, versículo 42, tudo deles era em comum. Eles viviam entre si, eles trocavam, eles vendiam o que tinham, eles distribuíam entre si, não tinha estas coisas. Então nós temos que se livrar e aprender de como nós temos que conviver no meio do povo de Deus, nos libertar dessas coisas desta vida, e você não vai sofrer. A Bíblia diz que Barnabé vendeu o que tinha e entregou. As pessoas vendiam as suas coisas e entregavam, eles se libertavam dessas coisas desta vida. Que o Senhor venha nos abençoar e que nós possamos vencer nesta etapa da nossa vida, e no sentido de nós crescermos a nossa convivência aqui nessa terra e nos portar de forma assim muito humilde, e que os nossos corações possam estar assim cheio do amor de Deus, para nós amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.